Fala galera, tudo bem? Mais uma aula aí sobre razão e proporção. Nessa aula a gente vai falar sobre um problema bem específico, que é o chamado problema das torneiras. Na verdade, esse problema ele pode ser colocado em outros contextos. Em vez de torneiras, você ter funcionários, você ter máquinas, mas a ideia central é você ter elementos que vão ter eficiências diferentes. Então, para isso, a gente vai fazer um exercício para o entendimento ficar melhor. O exercício diz o seguinte: um tanque pode ser enchido por duas torneiras A e B. Se abrirmos somente a torneira A, o tanque é enchido em 4 horas. Abrindo somente a torneira B, gasta-se 6 horas para encher. Se ambas as torneiras forem abertas ao mesmo tempo, o tanque será enchido em quantas horas? Então, observe que é um problema que tem a ver com razão, proporção. Você pode pensar numa regra de 3, só que eu não posso simplesmente fazer uma análise. Se uma torneira enche em tantas horas, duas torneiras vão encher em quantas horas? Por que eu não posso fazer simplesmente essa análise? Porque as torneiras, elas têm eficiências, elas têm rendimentos diferentes. A torneira A consegue encher o tanque em apenas 4 horas. Já a torneira B gasta 6 horas para encher. Do mesmo modo, eu poderia imaginar um determinado funcionário ou uma determinada máquina que pode realizar um serviço em 4 horas e uma outra máquina ou um outro funcionário menos eficiente que consiga realizar esse serviço em apenas 6 horas. E aí, se os dois trabalharem juntos, ou se as duas máquinas trabalharem juntas, ou se as duas torneiras trabalharem juntas, qual vai ser o tempo gasto? A análise que eu tenho que fazer é o seguinte: imagina que você tem um certo reservatório com um certo volume. Não vou atribuir valores ao volume, mas imagine que você tem um reservatório com um certo volume. Se a torneira A for aberta sozinha, porque aqui eu tenho a torneira A, se a torneira A for aberta sozinha, ela vai conseguir encher esse tanque em 4 horas. Então, se a torneira consegue encher o tanque em 4 horas, então a cada hora ela enche 1/4 do tanque, correto? Na primeira hora ela vai encher 1/4, na segunda hora mais 1/4, na terceira hora mais 1/4, na quarta hora mais 1/4. Ao final das 4 horas vai encher 4/4, que é o tanque todo, 4/4 dá 1, seria o tanque todo. Então, a torneira A, ela consegue encher 1/4 do tanque por hora. Beleza? Pensando dessa mesma forma, a torneira B, que enche o tanque em 6 horas, a cada hora vai encher 1/6 do tanque. Então, na primeira hora vai encher 1/6, na segunda hora vai encher mais 1/6, na terceira hora mais 1/6, na quarta hora mais 1/6, na quinta hora mais 1/6 e na sexta hora mais 1/6. Ao final das 6 horas, ela vai ter enchido 6/6, que seria o tanque todo, 6/6 dá igual a 1. Então, a torneira B, ela enche 1/6 do tanque por hora. Aí eu penso, se eu abrir as duas torneiras juntas, a torneira A cada hora enche 1/4 do tanque e a torneira B a cada hora enche 1/6 do tanque. Se eu abrir as duas juntas, o que é que vai acontecer? A cada hora, uma vai encher 1/4, a outra vai encher 1/6. Então, juntando as duas juntas vão encher 1/4 mais 1/6. Então, em uma hora, as duas torneiras juntas enchem 1/4 mais 1/6 do tanque. Em quantas horas, chamamos tempo T, em quantas horas as duas juntas vão encher o tanque todo? Você vai dizer, professor, e esse 1 aí é de onde? Esse 1 é exatamente o tanque todo, O tanque todo seria 4/4 ou 6/6, o tanque todo você representaria 1. Posso fazer uma regra de 3 aqui? Posso, Vamos multiplicar isso aqui, Eu vou ter 1/4 mais 1/6 vezes T, que é isso tudo vezes T, é igual a 1 vezes 1, que dá 1. Posso passar esse T dividindo, então eu vou ter uma expressão assim, 1 sobre T
passando esse termo dividindo, vai ser igual a 1/4 mais 1/6. E aí, a gente pode chegar numa fórmula, que você percebe que esse 4 aqui é o tempo gasto para a torneira A sozinha encher o tanque, esse 6 aqui é o tempo gasto para a torneira B sozinha encher o tanque, e esse T minúsculo aqui, seria o tempo gasto para as duas juntas, né? Eu estou chamando esse tempo aqui para as duas juntas de T. E aí tem gente que decora essa fórmula. Ah, professor, eu posso decorar a fórmula? Posso, né? Não tem problema, você vai trabalhar como se fosse uma dica, né? Nesse tipo de problema, em que os elementos que você quiser relacionar tiverem eficiências diferentes, você pode pensar assim, ó, o tempo gasto pelas duas juntas, trabalhando juntas, vai ser 1 sobre esse tempo, vai ser 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, onde esse T1 e esse T2 seria o tempo gasto pela primeira torneira, sozinha, né, ou pela primeira máquina, ou pela primeira pessoa, e esse T2 seria o tempo gasto pela segunda máquina, ou pela segunda pessoa, ou pela segunda torneira. Se tivesse uma terceira torneira, mais 1 sobre T3. Se tivesse uma quarta torneira, mais 1 sobre T4. Se além das torneiras tivesse um ralo, o ralo vai diminuir, né? Então seria menos 1 sobre T5. Né? Então, essa expressão aqui, tem gente que simplesmente decora e acha que qualquer problema vai ser resolvido através dessa fórmula. Por que eu não posso resolver qualquer problema dessa fórmula? Porque ele poderia muito bem dizer assim, ó, eu abro a torneira A por meia hora, depois eu abro a torneira B por 45 minutos, depois eu abro as duas juntas. Depois que eu abrir as duas juntas, quanto tempo vai demorar? Então, esse tipo de problema que eu acabei de falar, você só resolve com essa análise. Agora, problemas mais simples, a fórmula é suficiente. Vamos resolver aqui, 1 sobre T, mesmo esse entre 4 e 12, entre 4 e 6, perdão, é 12, né? Aí 12 por 4 dá 3, 12 por 6 dá 2. Então, eu vou ter que vai dar 5, né? Vou ter 5T, 12 vezes 1 dá 12. Quem vai ser esse T? 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 vai dar exatamente 2,4, né? 2,4 horas. Resposta aí seria a letra D de dado. Ok? Então, problema das torneiras, lembra que eu posso mudar o contexto, em vez de torneiras eu posso pensar em máquinas, em funcionários, né? Só que eu só vou usar esse problema se os elementos que você está relacionando tiverem eficiências diferentes. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.